Queridos pais de crianças de 0 a 12 anos, temos um recadinho para vocês. Durante esse tempo que não podemos estar juntos, o Pense Laranja está disponibilizando um site com diversos conteúdos para vocês acessarem aí de casa. É só entrar nesse link que vai estar aparecendo aí na sua tela e lá você vai conseguir ver vídeos, devocionais para as crianças e até alguns materiais para os pais. Aproveite também para nos seguir no Instagram, @kids.ibc. Lá a gente posta o versículo tema, algumas imagens da aula da semana e até lançamos alguns desafios para as crianças. Caso você não esteja em nenhum grupo do WhatsApp com os pais, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja que nós vamos te incluir. Um abraço a todos e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Bom dia, meus queridos. É bom que você está aqui junto conosco neste domingo de manhã. Aliás, é uma alegria poder recebê-los aqui enquanto nós estaremos cultuando o nosso Senhor. Gostaria que você abrisse as suas Bíblias comigo em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19. Você poderá acompanhar aqui na tela, abrir sua Bíblia para nós lermos essa porção da Palavra de Deus. A palavra diz: lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Eu quero dizer para você que a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus não tem fim. E você é muito especial, não apenas para nós aqui na nossa igreja, mas em particular você é especial para Deus. Ele tem olhado a sua vida, Ele tem contemplado às vezes aqueles momentos onde você fica abatido, você tem alguma amargura, alguma dificuldade no coração, no seu viver, ainda mais por esses dias, mas nós sabemos onde está a nossa esperança, que essa porção da palavra possa encontrar moradia no teu coração e te dar paz e alento ainda hoje, ainda agora, enquanto nós abrimos esse momento com oração. Curva a sua cabeça comigo e vamos falar com Deus. Ó Pai amado, nessa manhã, como nós somos felizes em poder contar contigo, com o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que nos guarda, que nos segura, aquele que usa de bondade para nos salvaguardar do mal. Pedimos agora, Senhor, que os nossos corações se voltem unicamente em louvar, em engrandecer o Teu nome. Recebe o nosso louvor agora e faça, Pai, com que esse momento juntos possa ser um momento de grande alegria e fortalecimento às nossas almas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar agora o Senhor junto com Giovanni Lavorini e a sua equipe. Bom dia a todos. Hoje estamos tendo o privilégio de poder conduzir o louvor e pedimos a Deus que abra nossos corações para receber a mensagem também e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Espírito
nos eis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Nós temos feito algumas contribuições, meus amados, para algumas pessoas que têm expressado algumas necessidades. Algum tempo atrás, bem antes de todo esse momento que estamos vivenciando, nós recebemos o contato de um pastor ali na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. E ele passando por algumas dificuldades junto com a sua esposa, numa igreja nova, ele lutando para estar tendo ali o seu sustento. Nós conseguimos lançar mão do nosso fundo missionário e encaminhar para ele, há poucas semanas, uma oferta que veio numa hora fantástica, meus queridos. É as nossas ofertas sendo utilizadas para o engrandecimento do reino, o sustento de obreiros. Uma segunda ação tem sido junto com a nossa Convenção Batista Estadual. Recebemos notícias ainda esses dias do pastor Adilson, ele é o secretário executivo da nossa Convenção Estadual, que eles estão criando um projeto Filipenses, voltado justamente para ajudar pastores de igrejas pequenas, menores, igrejas que estão experimentando agora grandes dificuldades nas suas entradas. E eles formaram então um fundo para poder ajudar e auxiliar os pastores ao redor de todo o estado. E nós novamente pudemos enviar uma oferta da nossa igreja, R$2.000, para poder somar com outras igrejas que estão também ofertando, para ajudar os nossos colegas e amigos pastores aqui dentro do nosso estado de São Paulo. Mas nós ainda temos um projeto que fica mais perto de casa, é dentro da nossa própria igreja. Nós temos o projeto de máscaras. E quem está aqui para falar um pouco sobre isso é a Lidiane e a Inajar. Tudo começou logo no início dessa crise, né? Eu dobrei meu joelho, clamei pela vida da minha família, pela vida do meu filho. Eu pedi para Deus que eu arrumasse uma ocupação, alguma coisa que eu pudesse fazer para contribuir e ajudar o meu próximo nesse momento. Então veio para mim a ideia das máscaras. Eu achei genial a ideia da Lidiane de fazer as máscaras. E eu estava bem incomodada, orando e pedindo orientação para Deus. Deus, o que fazer? Como que a gente vai poder ajudar essas pessoas mais carentes? Eu já tinha em casa uma máquina que eu peguei emprestada na igreja, porque eu sou bem curiosa e eu tinha vontade de costurar, mas até então eu não tinha costurado. Então eu tirei a poeira dessa máquina e comecei a costurar. Eu falei, e se a gente aumentar isso, né? E a gente divulgou, né? Colocou aí na mídia que a gente estava precisando de costureiras voluntárias. E aí a resposta foi muito imediata, Deus mandou rapidamente várias costureiras pra gente. Hoje a gente está com mais de 10 costureiras voluntárias, essas queridas que têm ajudado tanto a gente nesse trabalho. E a gente já produziu mais de 500 máscaras. A gente quer ajudar muitas pessoas ainda com esse projeto. A gente vai entregar no dia 2 de maio 500 máscaras lá para o pessoal do Parque Uziel. A gente está também arrecadando cestas para doar também para essa comunidade que é tão carente. E a gente está muito feliz com todo esse trabalho, muito feliz porque Deus ele responde às nossas orações, Deus nos capacita, Deus manda pessoas para poder nos ajudar, então tem sido muito gratificante. Então a gente ainda precisa de mais mãos, de mais ajuda, a gente precisa de pessoas dispostas a doar recursos, materiais e vir junto com a gente. E nós acreditamos que Deus vai enviar ainda essas pessoas, e uma dessas pessoas pode ser você. Você viu que no dia 2 de maio vai ter então uma grande ação ali junto com o pastor Sérgio no Parque Uziel. E as máscaras que estão sendo confeccionadas vão estar fazendo parte disso na medida que eles vão poder estar entregando para a população junto com cestas básicas. Agora, o que precisamos? Precisamos que você esteja, primeiro,
dando e doando retalhos, pedaços de pano que podem ser usados na confecção das máscaras. Precisamos também de elásticos, aquele elástico que estará fazendo parte da máscara. Se você tiver como você doar, você pode estar usando um dos números que você está vendo aqui na tela para você poder entrar em contato, para você fazer essa doação. Mas você também poderá encomendar máscaras, trocando por alimentos, trocando por recursos para poder abençoar outras pessoas também. E por fim, se você gostaria de estar também voluntariando o seu serviço, não deixe de também entrar em contato nesses números, onde você poderá estar ali ajudando na confecção das máscaras. Mas pastor, eu não sei costurar. Eu também não sei, mas existem também outras coisas que pode fazer, inserir o elástico dentro das máscaras, outras maneiras de você estar contribuindo com o seu tempo, com o seu amor. E nós queremos usar tudo isso para abençoar as pessoas em nome de Jesus, para que elas saibam que existe um Deus, esse Deus se preocupa com elas, e a nossa igreja é uma portadora das boas novas deste Deus. Bom dia, irmãos. Muito obrigado por vossas orações. Nós aqui estamos enfrentando também o problema do coronavírus. Não tem sido fácil. Há dias entramos no nível 3. Estamos lutando para se prevenir o máximo que podemos. E peço que continuem orando por mim e por meu país, pelo mundo, e que Deus possa nos ajudar nesses momentos difíceis. Permaneçam firmes em oração e que Deus abençoe vocês. Nós temos o privilégio de ofertar e dizimar de volta ao Senhor uma pequena porção daquilo que Ele tem nos dado. E nós sabemos que todas as boas dádivas, todas as nossas provisões, vêm da mão daquele que nos sustenta. Nós temos visto, acabamos de ver, os nossos missionários dando uma palavra de saudação, e nós durante esse período nós continuamos a contribuir mensalmente com o sustento deles. A nossa igreja continua a trabalhar em outros setores e os seus dízimos, as suas ofertas estão sendo utilizadas para a boa obra do Senhor Jesus. Você vê na sua tela aqui as várias contas onde você poderá efetuar uma transferência bancária, você poderá usar o nosso aplicativo. Em tudo isso será um momento de você glorificar o Senhor através das suas contribuições. Oi pessoal, nós do IBC Kids lançamos um desafio para as famílias com crianças de 2 a 5 anos essa semana. E o desafio foi decorarem juntos o versículo tema deste mês, que está em Apocalipse 1:18. E o resultado você pode conferir agora. Estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Estou vivo. Estou vivo para todo sempre. para todo sempre. Apocalipse Apocalipse 1:18. 1:18. Estou Vivo para todo sempre. Apocalipse
Apocalipse 1:8. Eu tô viva para todo sempre. Apocalipse Apocalipse 1:18. 18. Estou viva para todo sempre. Apocalipse 1:18. Vivo para Todo sempre. Apocalipse 1:18. Estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. À frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo bem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Eis que a glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia, vencendo bem Jesus. E por fim entronizados, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória,
Queridos irmãos, hoje vamos prosseguir refletindo nesse salmo maravilhoso, magnífico, que é o Salmo 23, que é conhecido como o Salmo do Pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um dos salmos mais conhecidos, um dos salmos mais recitados pelas pessoas em geral, daquele ambiente rural, relação pastor e ovelhas, um salmo escrito por Davi, que tinha sido pastor de ovelhas, e nós estamos aqui durante essas semanas, refletindo nesse salmo e procurando captar a beleza, a profundidade da mensagem, dos ensinos do Salmo 23. Estamos fazendo um esforço especial para não perder a riqueza desse salmo. Na primeira semana vimos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Foi o que Davi disse, a declaração que ele fez. O que ele está dizendo com isso? Que o Senhor, o Deus eterno, aquele que se manifestou a Moisés, o grande eu sou, é o seu pastor pessoal. Então ele individualiza Deus não apenas como pastor do povo de Israel, mas como o seu pastor pessoal. Ele chama Deus de meu pastor. Depois da segunda semana vimos o outro versículo, o versículo 2, que diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E neste versículo, o que Davi está nos dizendo, que neste pastor ele encontrou toda a provisão, tudo aquilo que ele necessitava para a vida e também o descanso. Porque ele diz: deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Toda a provisão, todo descanso que ele como ovelha precisava, ele encontrou nesse pastor. Versículo 3, na terceira semana nós vimos: refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera ou renova, restaura a minha vida, restaura o meu vigor. A palavra nefesh, vida, fôlego de vida. Deus restaura todo o meu ser. Diz Davi: eu enfrento lutas, eu enfrento pressões, eu enfrento perseguições, eu enfrento dilemas, mas no Senhor eu tenho encontrado esta restauração. Refrigera, restaura, renova minha alma, renova o meu vigor. E ele diz depois, na outra semana que nós vimos: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas da justiça são os caminhos certos, os caminhos corretos que Deus tem nos ajudado a trilhar. Eu e você louvamos a Deus porque o Senhor tem nos guiado ao longo da vida nos caminhos corretos. Vimos que nós não somos capazes, não temos todo o conhecimento para tomar sempre as melhores decisões, mas o Senhor nos guia pelos caminhos de justiça. É obra do seu amor como bom pastor. Ele nos guia pelas trilhas seguras, como as ovelhas dependiam da direção do pastor, o pastor que preparava as trilhas de antemão para elas. Nós também temos as trilhas de justiça que Deus prepara para nós. Davi diz que o Senhor nos guia nos caminhos, nas trilhas da justiça, nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso é para a sua glória, é para que ele seja honrado. Nós honramos a Deus, queridos, cada vez que andamos nas trilhas da justiça, cada vez que tomamos decisões certas, cada vez que andamos pelos caminhos que o Senhor aponta. O Senhor é honrado, como ele é desonrado quando nós não andamos nesses caminhos de justiça. Que nós louvemos a Deus, porque ele nos guia nas trilhas de justiça e com isso ele é glorificado. Trilha da justiça na sua vida pessoal, familiar, espiritual, profissional, em todas as áreas da sua vida. Louvamos a Deus pelos caminhos corretos que ele nos mostrou e nos guiou através deles, por amor do seu nome, para a glória do seu nome. Eu quero agora cobrir a última parte desse salmo, versículos que vai nos falar agora 4, 5 e 6, quando o salmista
depois de falar das bênçãos, que é a bênção da provisão, a bênção do descanso, a bênção da renovação das forças, ele agora, e também a bênção da direção, ele vem agora, no próximo versículo, falar de uma grande bênção que ele tem como sendo ovelha desse pastor. Ele agora, depois de falar de tudo isso que é magnífico, proteção, provisão, descanso, direção, tudo, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Queridos, o salmista agora vem nos falar do vale da sombra da morte. Muito provavelmente uma referência àqueles caminhos entre penhascos, aqueles caminhos perigosos em que ele tinha que andar, que as ovelhas tinham que andar. E provavelmente Davi tinha essa imagem, a ovelha precisando da direção de Deus naquelas ribanceiras, naqueles penhascos, tudo muito perigoso. E ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Algumas traduções dizem: ainda que eu andasse. A melhor tradução é: ainda que eu ande. Isto é certo que em alguns momentos nós passamos ou passaremos pelos vales escuros. E a ovelha, por natureza, é um animal indefeso. Ela depende da proteção do pastor. E aí Davi diz: ainda que eu ande por esses vales, eu vou andar por esses vales. São os nossos dias maus, são os dias de enfermidade, dias de perdas, dias de problemas na família, dias de problemas nos negócios, problemas financeiros, crises existenciais. São dias em que os nossos corações, se não tiverem o cuidado do pastor, vão se encher de medo, porque são trilhas, são lugares difíceis de serem trilhados. Mas ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda, falando da ovelha, que eu ande por aqueles caminhos apertados, eu não temerei mal algum, mesmo que eu ande em caminhos perigosos, difíceis de trilhar, os dias maus. Eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A presença do pastor é a nossa segurança. Nós nunca recebemos de Deus a promessa que não teríamos problemas ou não teríamos grandes problemas em nossa vida. O que Ele nos promete é que nada nos separaria e nada nos separará do seu amor. Nós enfrentamos lutas, dias maus, vales escuros, mas mesmo nesses vales a promessa é: nada nos separa do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus. O que Ele promete, até nos dias maus, que Ele estará conosco todos os dias. E aí Davi usa uma imagem muito comum para o pastor. Ele fala da vara e do cajado, que podem ser dois instrumentos. Alguns dizem que são dois instrumentos, uma pequena vara e um cajado, e outros dizem que é um instrumento só, um lado sendo usado como cajado e o outro lado como vara. A vara afastava os predadores e o cajado era usado, um gancho numa extremidade, para trazer a ovelha de lugares perigosos. Então, com a vara, o pastor afasta os predadores, impede que as ovelhas sejam atacadas, protege. E ao mesmo tempo, com o cajado, ele resgata a ovelha, ele impede que a ovelha se desvie ou vá para um lugar perigoso. Ele diz: mesmo que eu ande em vales escuros, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esta é uma certeza que nós temos, que o Senhor está conosco. Portanto, neste versículo que nós temos é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará proteção. Deus está nos protegendo. Agora, Davi
ele vai mudar a metáfora. Até agora ele estava falando da relação de pastor e ovelhas. O pastor Luiz Saião, o hebraísta, ele diz que é preciso entender e observar essa mudança da figura para que nós possamos entender a profundidade dessa parte final do texto, versículos 5 e 6 do Salmo 23. Ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora, queridos, ele passa dessa figura de pastor e ovelha para a figura de anfitrião e convidado. Quando ele diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, ele está falando, queridos, da honra que Deus concede aos seus filhos. Muitas pessoas contra nós. Temos inimigos que sequer nós conhecemos, mas vivemos num mundo em que há pessoas que não querem o nosso bem, querem destruir. É bem provável que você enfrente dias assim, enfrente situações assim, em que pessoas simplesmente se colocam contra você, não querem o teu bem. Davi tinha, não por sua culpa, Davi tinha muitos inimigos, muitas pessoas o invejavam, muitas pessoas queriam o seu mal. Mas ele fala então que apesar das perseguições, da luta que ele enfrentava, ele se imagina sendo um hóspede honrado por um anfitrião que é Deus. Ele fala: o Senhor, além de ser o meu pastor, descanso, provisão, proteção, o Senhor ainda me honra. O Senhor, a imagem aqui é de um banquete onde um hóspede ele é honrado. O anfitrião o chama para esse jantar e Davi se imagina assim numa mesa, uma mesa preparada com tudo de bom para ele, do bom e do melhor. E naquela mesa ele é honrado na presença dos seus inimigos que estão ali ao redor, vendo-o ser honrado. Mas olha que interessante, ele usa algumas imagens aqui, ele fala assim: neste banquete, o Senhor unge a minha cabeça com óleo. O azeite aqui era um costume de boas-vindas. Quando alguém chegava numa casa para ser honrado, hoje nós convidamos a pessoa para entrar, tomar um café, ela é bem-vinda. Mas naquela época a diferença especial era derramar azeite sobre a cabeça da pessoa. Então era o sinal de honra, era um costume bíblico. Então Davi foi honrado na sua chegada àquele banquete com o azeite. O azeite honra, o azeite que diz: você é bem-vindo, você é amado. Mas ele fala também, além disso, nesse banquete o meu cálice transborda, o Senhor enche o meu cálice de vinho, a ponto dele transbordar. E o transbordar de vinho significa alegria. Ou seja, o Senhor nesse jantar me honra e o Senhor me enche de alegria. A honra e a alegria. Queridos, preparas, diz o texto, um banquete para mim, onde os meus inimigos, diz a Bíblia em linguagem de hoje, onde os meus inimigos podem me ver. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem ver. Bíblia na linguagem de hoje diz isso e diz mais ainda: tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Eugene Peterson, na paráfrase da Bíblia, Salmo 23, verso 5, a Bíblia, a mensagem, ele diz: tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Esta é a bênção nesta relação que nós temos como filhos de Deus. Sermos honrados, além de protegidos, honrados e alegria em nosso coração. E o salmo termina de maneira extraordinária. Esse salmo começou de maneira tão linda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Também termina de uma forma extraordinária, dizendo: depois de todas essas verdades, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor
para todo sempre. Amém. Queridos, este último versículo começa com uma afirmação. Certamente. O que ele vai falar a partir daí, ele quer dizer, olha, é uma certeza. Eu quero afirmar algo que aprendi na minha relação com Deus, minha relação como pastor e ovelha, eu sendo ovelha desse pastor, na minha relação de alguém que foi recebido com honra num jantar, num banquete. Eu quero afirmar a vocês, Davi está dizendo, o que eu aprendi, diz ele, na sua experiência, na minha, o que eu aprendi na minha experiência, diz Davi, certamente bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O que é bondade? Bondade é aquilo que nós recebemos sem merecer. Davi diz, a bondade do Senhor tem estado sobre mim, diz Davi. Mas ele fala uma outra palavra, bondade e misericórdia. A palavra misericórdia, a palavra hesed, que significa amor fiel, amor da aliança, que pode ser traduzida como fidelidade. A bondade e a fidelidade de Deus estarão comigo. Isso é, um Deus de aliança, um Deus que não quebra a sua promessa, prometeu estar conosco, prometeu cuidar, prometeu ser o nosso pastor. Davi está dizendo, olha, eu tenho aprendido na minha caminhada que o seu amor é leal. Essa é a tradução da palavra aqui, hesed, palavra misericórdia, amor leal. Ele não quebra a sua aliança. Mas há uma outra expressão que me chama a atenção, e alguns anos atrás Deus me chamou a atenção para ela. Ele diz, essa bondade, essa misericórdia, ou fidelidade, ou amor leal, me seguirão todos os dias da minha vida. A tradução exata aqui é me perseguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor estão no meu encalço. A bondade e a misericórdia do Senhor não me abandonam. Bíblia, a mensagem, traduz da seguinte maneira. Imagine comigo agora a cena. Davi dizendo, tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Você pode imaginar essa cena? A bondade e a misericórdia do Senhor correndo atrás de você, sempre atrás de você, sempre lhe alcançando. Essa é a cena. Bondade e misericórdia. Queridos, eu não sei o que você espera da sua vida que Deus lhe dê. Talvez você fale assim, olha, eu queria que sucesso, saúde plena, pudessem me perseguir todos os dias. Talvez você pense em outras coisas, ser bem-sucedido, saúde, riqueza, seja o que for, me perseguirem. Mas eu fico imaginando que Davi descobriu o segredo de uma vida feliz. Ele diz, olha, não importa, as situações da vida se alteram como se alteraram agora. Nós enfrentamos vales e montanhas, nós enfrentamos dias bons e dias maus, mas há uma certeza, em todos esses dias, a bondade e a misericórdia do Senhor estão me seguindo. Pense nos dias que virão. Nós não podemos definir completamente o quadro, nós não sabemos o que nos espera, mas temos uma certeza, como ele diz, certamente. E eu posso dizer a você, certamente, não importa o que virá, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco nos dias que virão. Que grande afirmação. Eu fico imaginando, e eu não peço nada mais a Deus, que eu tenho pedido a Ele, que a sua bondade, que a sua misericórdia, ou o seu amor leal, me sigam todos os dias da minha vida, que não tenho certeza que não haverá um dia em que esse amor leal não ficará próximo a mim, que a sua bondade e misericórdia vão me acompanhar. Como crentes em Cristo, eu e você temos a mesma certeza que Davi tinha, quando disse certamente. Nós também podemos dizer certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco. O que foi verdade para Davi é verdade para nós em nossa jornada. Davi, em situações difíceis, de provações, de perseguição, ele disse, a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançam. Há uma história que li que parece até surreal, que vale para nós como ilustração. Dwight Moody, que
foi pastor da igreja Moody em Chicago, século XIX. Nos conta que uma senhora certa vez a procurou e disse a ele que ela estava muito preocupada, muito incomodada, muito inquieta, porque ela estava sendo perseguida todos os dias por 2 pessoas. Havia 2 homens que a seguiam. E, logicamente, numa época ainda que não tinha todo esse conhecimento, orientação psicológica, Moody procurou, na sua abordagem pastoral, trazer consolo ao coração daquela mulher que estava tendo ilusões, estava tendo alucinações, estava com um sentimento de perseguição. Ele abriu a Bíblia e disse para ela o seguinte: olha, é verdade, tem 2 pessoas te seguindo, são 2 amigos de Davi. E leu com ela o Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia me seguirão. São os 2 amigos de Davi que estão te seguindo. Essa senhora disse: olha, que bom saber disso, porque eu há muito tempo queria saber quem eram essas pessoas. E ela voltou para casa em paz. Ou seja, essa história real, mas que parece ser surreal, nos dá uma boa ilustração para dizer o seguinte: nós também temos, como diz Dwight Moody, esses 2 amigos de Davi sempre atrás de nós, que são a bondade e a misericórdia do Senhor. Davi tinha essa convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguiriam. E nós também temos esta certeza. Queridos, concluindo esse salmo maravilhoso, o que nós aprendemos essas semanas todas no Salmo 23? Que há uma relação muito próxima entre pastor e ovelha. Nós, como cristãos, todo aquele que tem Jesus como Salvador, é a ovelha desse pastor, deste novo rebanho. Ele é o bom pastor, como diz João capítulo 10, Jesus falando a respeito dele, e nós somos suas ovelhas. Nada do que esse salmo diz deve ser colocado em xeque ou em dúvida. Tudo que o Salmo diz são certezas inabaláveis. Certeza da proteção do Senhor, da provisão do Senhor, da renovação da nossa alma que o Senhor promete. Tudo que Ele promete ali, da direção, nós temos essa plena certeza. A presença próxima do pastor com a ovelha é uma verdade indiscutível e nós não precisamos nos preocupar. Saiba que Ele é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nós podemos também, no século XXI, ter certeza desse cuidado. Mas eu queria que, em especial, você lembrasse desse salmo todo, mas pelo menos pudesse ter em mente o versículo inicial e o versículo final todos os dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí você vai se lembrando de todas as bênçãos do versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, todas as bênçãos. Mas que você guardasse também o verso 6. Todos os dias você se lembra que a bondade e a misericórdia do Senhor estão te perseguindo e vão te perseguir, vão te acompanhar todos os dias da tua vida. E essa é a maior bênção que nós podemos receber. Que o Senhor seja o seu pastor e que você seja ovelha desse pastor. Essas são bênçãos daqueles que têm este Senhor como pastor, e esse pastor tem prazer de dizer que nós somos ovelhas do seu rebanho, que ouvimos a sua voz. Que Deus te abençoe e que essas verdades maravilhosas fiquem no seu coração. Amém. Que mensagem que tocou os nossos corações, não é, meu querido? Nós temos o privilégio de saber que Deus cuida de nós, é bondoso a todo momento, a cada instante. Eu quero agradecer não apenas a sua participação aqui junto conosco, mas também ao Giovanni Lavorini, a toda a sua equipe que nos abençoou junto com um momento de louvor ao longo desse culto. E já já nós vamos encerrar com mais uma participação deles. Mas não deixe de voltar nessa noite. Nosso culto começa às 19 horas. Você poderá voltar nesse mesmo local.
acessando nesse mesmo canal do YouTube e outro pelo nosso aplicativo, para o nosso culto da noite. O pastor Elias vai estar dando sequência na série de mensagens Que Mundo é Esse?, onde nessa noite ele trará o tema Relacionamentos Líquidos. Eu tenho certeza que você não vai querer perder esse momento juntos nesta noite. Vamos agradecer a Deus esses momentos que nós passamos juntos e que você possa ter uma tarde abençoada. Vamos orar. Ó Pai, como nós somos gratos pela sua bondade estendida a cada um de nós nas nossas vidas. Nós vemos diariamente a sua mão sobre nós, tanto nos bons momentos, como também nos momentos de dificuldade. Nós percebemos como que tens cuidado de cada um de nós. Continua a nos abençoar ainda nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, o nosso almoço em família, a nossa tarde, e nos traga de volta nessa noite para mais um encontro contigo na sua palavra. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás ao e pela mão vai me guiar, quando no vale eu passar, pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás ao e pela mão vai me guiar, quando no vale eu passar,
dia. Seja bem-vindo à nossa EBD. Espero que você tenha tido uma ótima semana e que a gente possa aprender mais sobre a palavra de Deus nessa manhã. Nós já estamos no capítulo 5 de Daniel, então se você ainda não assistiu às aulas passadas, você corre lá no nosso canal do YouTube e você vai ter as aulas que a gente já estudou sobre o livro de Daniel, o capítulo 1 até o capítulo 4. Mas como eu disse, hoje a gente vai estudar o capítulo 5. E o capítulo 5 ele já dá um salto no tempo. A gente está agora 23 anos depois da morte de Nabucodonosor, quase 70 anos já do exílio de Daniel, né? de Daniel e os outros hebreus que se encontravam na Babilônia. Daniel agora ele já tem por volta de uns 80 anos de idade. Então a história dá um salto no tempo entre o capítulo 4 e o capítulo 5. E agora não mais Nabucodonosor ocupa o trono da Babilônia, mas um outro rei, um rei chamado Belsazar. Belsazar até 1853, para ser mais preciso, ele era um personagem desconhecido da história. Ele só aparecia na Bíblia. Então havia muita discussão sobre a historicidade de Belsazar. Até que um arqueólogo ele encontrou alguns cilindros escavando ali a região da Babilônia, onde fala que Belsazar, na verdade, pela primeira vez, né, eles tiveram alguma evidência da existência de Belsazar, e Belsazar é relatado ali como filho de Nabonido. Nabonido ele foi o quarto rei na linha sucessória de Nabucodonosor. Os outros três, os filhos, né, de Nabucodonosor, tiveram reinados bem curtos. Ao todo, os três reinaram por 6 anos. E depois Nabonido assume o trono, né, 6 anos depois da morte de Nabucodonosor. Ele reina por 17 anos. Mas, no final, ele vai fazer uma viagem muito distante, que é o que está escrito naqueles cilindros. E durante essa viagem, Belsazar ocupa o trono da Babilônia, um trono interino. Ele não é o rei legítimo, mas ele está ocupando o trono em substituição a seu pai, que não está morto, ainda é o rei, mas está viajando. E então Belsazar é esse filho que assume o trono enquanto seu pai faz uma viagem. E a história que acontece no capítulo 5, ela acontece mais precisamente no ano de 539 a.C. Não é um dia qualquer. O que a gente vai estudar no capítulo 5 trata da última noite de um império, a última noite do Império Babilônico, a última noite do reinado de Belsazar e de toda a linhagem de Nabucodonosor. Então a gente vai estudar o que acontece nessa noite, a gente vai ver um dia histórico, um dia marcado na história, que os livros, os historiadores contam sobre esse dia, mas a gente vai ver a perspectiva bíblica e a perspectiva de Daniel e o envolvimento de Daniel nessa história. Bom, nesse dia, os persas já cercavam a cidade da Babilônia. A Babilônia, como eu já disse na semana passada, era a maior cidade que já tinha existido até a sua época. A Babilônia, a cidade da Babilônia, né, existia todo o império, mas a cidade, a capital, a sede do reino da Babilônia, ela era uma cidade superpopulosa, grande, mas completamente cercada de muros muito fortes e muito difícil de ser conquistada. Ciro, que é o rei da Pérsia, ele vem então e ele cerca a cidade com o seu exército, mas ele não consegue invadir a cidade. Então a cidade já está sob cerco, mas o interessante é que mesmo cercada, Belsazar decide fazer uma festa. Uma festa como já era o costume deles, de fazer festa aos deuses. Então ele ignora essa questão do cerco, da batalha, e ele decide fazer uma festa em comemoração aos deuses. E o capítulo, então, 5 já começa falando dessa festa, que não foi uma festa pequena, mas uma festa
grande que demonstra a arrogância de Belsazar e a loucura de Belsazar. Então ele convida 1000 pessoas para essa festa, os mais poderosos, os mais influentes, as pessoas mais importantes do reino. A festa ela é regada de vinho, bebida, música e de mulheres, porque todas as suas concubinas, esposas estão lá. E, a festa vai se passando, eu imagino já Belsazar bêbado, embriagado, e ele decide fazer um pedido. Ele pede para que sejam trazidas as taças e os utensílios que Nabucodonosor havia trazido do templo de Salomão, para que eles pudessem beber vinho nesses utensílios. Aqui está uma questão importante. Imagina Belsazar, então, alcoolizado e querendo se exibir diante daquelas pessoas no reino, e ele então pede para que os utensílios dedicados a Deus sejam trazidos para aquela festa pagã, aquela festa de excessos, para que ele possa se exibir diante das pessoas. Aqui está uma demonstração da loucura, mas também da arrogância e do desprezo de Belsazar para com Deus. Mais do que desprezo, Belsazar quer mostrar aquela ideia de que ele tinha controle sobre todos os deuses, que ele podia fazer uso dos objetos que foram consagrados a Deus. Note, aquilo são objetos, mas o símbolo daquilo para Belsazar é que ele pode ter Deus nas suas mãos, assim como a taça que ele segura. E ele pode controlar Deus, e ele está acima de Deus. E ele zomba de Deus. E ele deve rir e dizer: que Deus é esse? Nós conquistamos a sua terra, nós temos as suas coisas e os nossos deuses fazem festa com as coisas desse Deus. A arrogância, o orgulho, a zombaria de Belsazar diante de Deus. É interessante a gente refletir um pouco sobre isso, não é? Porque a gente sempre lê as histórias, igual a gente lê a história de Nabucodonosor, e a gente se coloca sempre do lado bom da história, mas o exercício que eu tenho feito é da gente se colocar do lado mal da história, porque a maioria das vezes nós somos maus e nós agimos como Belsazar, não com essa zombaria, esse escárnio diante de Deus, mas muitas vezes a gente quer se colocar acima de Deus e manipular as coisas de Deus para o nosso proveito, para o nosso orgulho, para a nossa glória, não é? E um dos grandes riscos estão quando a gente quer justamente se exibir para as outras pessoas, assim como Belsazar estava fazendo isso. Hoje a gente vive uma sociedade de exibição, uma sociedade onde as pessoas querem mostrar uma coisa que elas não são. Está aí a rede social para mostrar isso, né? Todas as redes sociais. Você quer mostrar algo que muitas vezes é fabricado, não é o que de fato você é. E pessoas vivem com essa mentalidade. E o problema é que no meio dessa mentalidade, muitas vezes para impressionar as outras pessoas, a gente começa a ultrapassar o limite do respeito, da devoção e da glória que a gente deve render a Deus. E a gente passa a querer ser o centro da glória. E a gente começa a falar coisas que a gente não deveria falar, agir como a gente não deveria agir, se portar como a gente não deveria se portar, ou
seja numa foto, num texto, num comentário, seja numa roda de conversa, seja numa piada que a gente conta, a gente revela o nosso total desprezo pelos princípios, pela vontade, pelo caminho que Deus quer que a gente trilhe. E a gente segura as bênçãos de Deus, as coisas que Deus tem nos dado com arrogância, como se nós pudéssemos manipular isso para a nossa glória. Eu acho que vale uma reflexão aqui. Então, enquanto Belsazar fazia tudo aquilo, essa atitude de arrogância, de zombaria diante de Deus, algo acontece e chama a atenção dele. Belsazar, então, ele vê algo inusitado, uma mão que aparece de uma forma totalmente sobrenatural, uma mão flutuando no céu, que começa a escrever na parede do palácio algo. E o versículo 5 e ao 9 vai mostrar a perplexidade de Belsazar diante dessa visão que ele tem. E todas as pessoas conseguem ver, não é só Belsazar que está vendo aquela mão. Todo mundo vê aquilo na parede do palácio, mas ninguém consegue entender o que está escrito na parede. Então imagina Belsazar, que apesar da festa, muitas vezes as pessoas se escondem diante da euforia, não é? Escondem sentimentos muito maiores, né? Então imagina Belsazar, com certeza, com medo, preocupado com os persas rodeando a cidade, sabendo que está fazendo alguma coisa errada com aquelas taças, e de repente ele tem essa visão. Imediatamente ele assusta com a visão. Imediatamente ele fica perplexo e começa a ficar desesperado porque ele não entende o que está escrito ali. E ele chama então os sábios, oferece presentes para eles, mas ninguém consegue entender o que está escrito na parede. Embora o que estava escrito lá estava escrito em aramaico. Não era nenhuma língua desconhecida para ninguém ali. Aramaico era bem conhecido para todo mundo ali. Mas ninguém conseguia entender o que estava escrito. Aí no versículo 10 vai surgir uma outra personagem, a rainha. A ideia aqui, a forma como ela é apresentada é que provavelmente ela fosse a rainha-mãe, não a esposa de Belsazar, mas a mãe de Belsazar, ou a avó de Belsazar, ou alguma rainha de esposa de algum rei do passado, porque ela demonstra ter mais experiência e mais conhecimento da história. E, bom, ela vai lembrar de algo, ela vai lembrar de uma pessoa, vai dizer para Belsazar, olha, existe alguém, existe uma pessoa, um homem chamado Daniel. E Daniel, no tempo de Nabucodonosor, há 23 anos atrás, que já tinha se passado da morte de Nabucodonosor, Daniel, toda vez que Nabucodonosor tinha um sonho que ele não conseguia entender, ou ele precisava de uma palavra sábia, Daniel, ele sempre revelava isso, porque ele tem o espírito dos deuses, na verdade, o espírito do Deus verdadeiro, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus de toda a sabedoria. Daniel, se tem uma pessoa que pode decifrar o que está escrito ali, essa pessoa é Daniel. É interessante que Belsazar parece que nem conhecia Daniel, né? Ele tinha se esquecido completamente de Daniel. Mas a rainha não tinha se esquecido. Ela lembra disso. Então Belsazar chama Daniel, e Daniel se apresenta diante de Belsazar. Belsazar oferece os presentes e tudo para ele. Daniel imediatamente recusa todos os presentes. Fala assim, Belsazar, pode ficar com tudo isso. Belsazar tinha oferecido, né, que ele seria vestido de vermelho e que seria dado a ele o terceiro cargo mais alto da Babilônia. A ideia aqui de terceiro cargo, isso faz bastante sentido com a história, é porque o próprio Belsazar não tinha o maior cargo da Babilônia, porque o seu pai, Nabonido, era o rei da Babilônia e tinha o cargo superior na Babilônia. Belsazar era o segundo
tinha o segundo cargo mais importante da Babilônia. Então ele oferece para Daniel o terceiro cargo, o cargo mais importante depois do dele. Daniel fala assim, pode ficar com seus presentes, eu não preciso de nada disso. Imagina Daniel aqui, um senhor já, com toda a sabedoria de seus quase 80 anos de idade, diante de um rei jovem, bêbado e desesperado. Então, Daniel recusa aqueles presentes, até porque, pelo que Daniel já sabia aqui da revelação da escrita, aqueles presentes não teriam uma duração muito longa. Então ele recusa os presentes e ele fala que vai revelar o que está escrito na parede de graça. E é interessante que o versículo 18 até o versículo 21, Daniel vai trazer à memória de Beltsazar o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele vai relembrar tudo aquilo que a gente viu no capítulo 4 de Daniel, de como Nabucodonosor foi humilhado diante de Deus, até reconhecer que só Deus reina sobre todas as coisas e que Deus está acima dele, até reconhecer o seu orgulho e se humilhar e adorar e louvar a Deus. Aqui existe uma sabedoria. A importância da gente relembrar o passado e a história. A história existe para que a gente aprenda com ela. Daniel faz isso com Beltsazar. Ele quer que Beltsazar olhe para o passado e aprenda com o passado. Não cometa os mesmos erros, mas tenha os mesmos acertos de Nabucodonosor, no sentido de se humilhar e de se arrepender. Alguém disse uma vez que nós precisamos aprender com os nossos erros, mas a gente não tem tempo suficiente para cometer todos os erros e aprender todas as lições que eles podem trazer para a gente. Então a gente precisa aprender também com os erros dos outros. A história existe para isso, para que a gente olhe para o passado e aprenda com os erros do passado, para que nós não cometamos os mesmos erros hoje. Sejam erros pessoais, sejam erros de nações, sejam erros políticos, sejam erros de atitudes individuais. A gente precisa usar a sabedoria que a história oferece para a gente, de olhar para o passado e ver como que cada história terminou. Daniel, ele sabia disso. Daniel já tinha vivido muitas histórias. Ele já tinha passado por, pelo menos aqui com Beltsazar, por pelo menos 4 reis diferentes na Babilônia. Ele já tinha passado por um exílio, ele já tinha passado por diversas situações com Nabucodonosor, e ele sabia como que cada história de Nabucodonosor terminava e como que terminou a grande história de Nabucodonosor. Ele sabia que sem arrependimento não existe final feliz numa história, mas que existe esperança de arrependimento enquanto a sua história ainda está sendo escrita. Daniel sabia disso. Então, existe 2 sabedorias aqui. Uma é que nós precisamos aprender com a história, aprender com o passado, olhar para trás com humildade, entender, igual Salomão disse, que não existe nada novo debaixo do céu. Nós somos pessoas como todas as pessoas do passado, fracas, frágeis, pecadoras. Nós vivemos em contextos diferentes, mas o nosso coração é o mesmo. E a gente precisa aprender com a história. E a segunda sabedoria aqui é que nós precisamos aprender a ouvir os mais velhos, aqueles que já passaram por mais história do que nós, para que a gente possa ouvir deles a sabedoria que eles têm aprendido já com a história, com o tempo que eles têm. Daniel aqui tinha 80 anos de idade quase. Ele tinha muita história para contar. E aqui ele quer sensibilizar Beltsazar com a história de Nabucodonosor e contar como que foi a história de Nabucodonosor. E como que Nabucodonosor se arrependeu. E como que Nabucodonosor passou pelo julgamento de Deus. E no final se arrependeu e glorificou a Deus. Diferente de Beltsazar, como a gente vai ver aqui. Então, Daniel passa para a revelação do que de fato está escrito
na parede. Então ele muda de Nabucodonosor para Belsazar e ele fala assim que, olha Belsazar, Nabucodonosor ele passou por tudo isso e ele se arrependeu no final. Mas você está tendo uma atitude diferente. Você permanece arrogante, você não se humilha, você não se arrepende, você não muda os seus caminhos e você se acha acima de Deus. E por isso essas palavras são palavras de julgamento para você. Porque, como eu disse a semana passada, o julgamento de Deus é uma coisa certa. Todos nós vamos passar pelo julgamento de Deus. A questão é como que a gente vai passar pelo julgamento de Deus. E Belsazar aqui, com toda a sua arrogância, com todo o seu orgulho, ele não iria receber boas notícias de Daniel sobre o julgamento de Deus. E Daniel vai explicar para ele, então, o significado do que está escrito. Então, o versículo 25 vai revelar isso. O que está escrito na parede, o que aquelas mãos escreveram na parede. E o que Daniel revela, e a interpretação de Daniel, ele então fala para o rei que essa é a transcrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parzim. Como eu disse, essas palavras não eram desconhecidas, era aramaico. Eles deveriam entender isso, mas eles não conseguiam compreender. Mas não só ler o que está escrito, mas interpretar o que está escrito. Porque ler é uma coisa, compreender é outra, né, também. E então Daniel vai falar o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parzim, derivado da palavra Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Deixa eu dar um pouquinho de destaque à palavra tekel aqui. Porque o que Deus está dizendo é assim, Deus acabou a paciência de Deus com você. Chega. Deus mediu o seu reino, determinou o fim. Pesou você, julgou você e você foi considerado culpado. E o seu reino vai ser dividido, vai ser conquistado. E os persas e os medos que cercam você vão conquistar e vão dividir o seu reino. Mas eu quero destacar o tekel, porque ele fala assim, foste pesado na balança. Pesado na balança, julgado por Deus. A balança ela sempre foi um símbolo de justiça. Se você for na maioria dos tribunais, você vai ver uma estátua, uma figura de uma pessoa segurando uma balança como símbolo da justiça. Aquela pessoa, na verdade, representa a deusa Temis, uma deusa grega, que era a deusa da justiça. E ela, então, representa, né, tem esse símbolo para o sistema judiciário, para várias figuras de justiça. A ideia de balança, de uma justiça que seja equilibrada, não é? Ela sempre esteve presente na história. Mas eu não quero falar muito sobre a Temis, né, essa deusa grega, mas existe uma outra figura mitológica do passado que também se relaciona com uma balança. E essa figura ela está lá na mitologia grega, na mitologia egípcia, não é? Que é o deus Osíris, um deus da mitologia egípcia, que é mais antiga do que a Babilônia. Então, para os babilônicos, a figura de Osíris era conhecida, de Temis ainda nem existia, porque os gregos ainda nem eram conhecidos ainda pelos babilônios. Osíris, existe uma lenda, uma história sobre ele, que quando alguém morria, ele era o guardião
das portas para o paraíso e o guardião da eternidade daquela pessoa. Então, como que ele julgava, como que ele avaliava se a pessoa era digna de ir para o paraíso ou não? Ele tinha uma balança e ele tirava o coração da pessoa e colocava de um lado da balança. E do outro lado ele pegava uma pena de um avestruz e colocava do outro lado da balança, representando a leveza de uma vida íntegra. E ele colocava do outro lado da balança. Então, se a balança se equilibrasse, a pessoa era digna de entrar no paraíso. Mas se o coração da pessoa, e a pessoa tinha que fazer um juramento antes, tal, de que ela não cometeu algum pecado grave, né, matou alguém, tal, se ela tivesse mentido ou se houvesse alguma coisa grave no coração dela e que pesasse o coração dela, então a balança ia tombar para o lado do coração da pessoa, então essa pessoa ela era considerada indigna do paraíso e ela sofreria as punições de acordo com a mitologia egípcia. Bom, tudo isso é falso, tudo isso é mitologia, tudo isso é sobre deuses falsos. Mas existe algo interessante aqui. É que, na verdade, todos nós vamos ser colocados, sim, diante de uma balança. E se eu for usar essa figura da balança e de pesar o nosso coração, a ideia é que quando nós morrermos, ou quando nós nos encontrarmos com Deus, pela volta dele ou pela nossa morte, o nosso coração vai ser colocado numa balança. E do outro lado da balança não vai ser colocado uma pena de um avestruz, de um ganso, de qualquer ave, mas vai ser colocado o coração de Deus. Aquele que é 100% puro, aquele que é santo, 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 perfeito, aquele que é o padrão de retidão e de justiça. Ele vai ser colocado do outro lado da balança. E deixa eu te dizer uma coisa sobre o julgamento de Deus. Você pode se achar uma pessoa boa, você pode se achar alguém que não faz mal para ninguém e tal, mas diante dessa comparação, dessa balança, o seu coração versus o coração de Deus, deixa eu te falar uma coisa, você não tem nenhuma chance dessa balança se equilibrar. Com certeza, os pecados no seu coração vão pesar e a balança vai cair do seu lado e você vai ser considerado culpado, assim como Belsazzar. Ele foi colocado diante de uma balança e ele foi considerado culpado. Porque todos nós cometemos pecados contra Deus, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso coração é pecaminoso, a gente erra o tempo todo. Errinhos pequenos ou grandes, tanto faz. O fato é que do outro lado da balança existe alguém 100% santo, 100% puro. E você não tem nenhuma chance. Exceto se o seu coração for tirado de lá. E foi isso que Jesus fez por você. Isso que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós, para que, ao sermos julgados por Deus, não seja mais a nossa justiça, o nosso coração que seja colocado naquela balança, mas a justiça de Cristo, o coração de Cristo, substituindo o nosso naquela balança. E naquele dia, quando eu for medido, quando eu for pesado na balança, não vai ser o peso do meu coração pecaminoso que vai ser colocado lá, mas vai ser o peso da perfeição de Jesus que vai ser colocado lá. E é por isso que eu não vou ser condenado. Essa é a salvação de Jesus. É isso que eu falo toda semana para você. É isso que a gente fala sobre se arrepender, sobre se converter, sobre aceitar Jesus como seu Salvador. É aceitar que Ele te substitua nessa balança.
Não é sobre aceitar uma religião, sobre se tornar alguém religioso, não é sobre aceitar uma igreja, sobre aceitar um estilo de vida religioso. Não é isso. É sobre aceitar Jesus como seu substituto diante do tribunal de Deus. É sobre entender e reconhecer que você é um pecador e que o seu coração vai cair naquela balança e que você não tem nenhuma chance, que você precisa que Jesus te substitua, que você precisa que Ele te salve dessa condenação certa, iminente e inevitável de você ser comparado com a santidade de Deus. É você reconhecer que Ele é Senhor, Ele está acima de você, você é pecador e você precisa dEle. E você se submeter a Ele, se entregar a Ele, para que Ele te substitua naquele dia. Porque, sabe, você não pode mudar o fato de que a balança existe, de que você vai ser pesado na balança. Você não pode mudar o fato de que essa balança vai ter como contrapeso a santidade e a perfeição de Deus. Você não pode mudar isso. O que pode ser mudado é qual vai ser o peso que vai ser colocado do seu lado da balança. O do seu coração, ou você vai aceitar o sacrifício de Jesus como substituto seu naquele dia. É isso que eu tenho convidado você todas essas semanas. Essa é a mensagem, essa é a principal mensagem sobre tudo. Que você aceite Jesus como seu Salvador. Se você tem feito isso, se você fez isso já nas últimas semanas, ou se você deseja fazer isso hoje, basta você orar, reconhecer, fazer igual Nabucodonosor fez, não igual Belsazar, igual Nabucodonosor, reconhecer que só Deus reina. Então você pode ter a certeza de que quando você for pesado, você não vai ser achado em falta, como Belsazar foi achado. Se você fez isso ou quer fazer isso, eu só tenho um pedido para você: me deixa saber da sua decisão, me deixa saber da sua mudança, assim como Nabucodonosor fez todas as pessoas saberem. Não, fica tranquilo, eu não vou contar para todo mundo, eu só quero saber para me alegrar por você, para orar por você, para te ajudar se você precisar. Mas dá um jeito de alguém me contar se quem te mandou esse vídeo, manda mensagem de volta, manda no comentário aqui, manda no WhatsApp da igreja, não sei, dá um jeito da notícia de que você entendeu essa mensagem e você aceitou Jesus como seu Salvador. Dá um jeito disso chegar para mim, para que eu possa orar por você e me alegrar por você. Eu quero muito saber se você compreendeu essa mensagem dessa forma e que você se arrependeu e que você aceitou Jesus como o substituto naquela balança. Tá bom? Bom, a história então termina no versículo 29 e versículo 30. A gente tem que ver o desfecho dessa história, não é? Bom, Belsazar, ele decide então presentear Daniel, mesmo que Daniel tivesse recusado todos os presentes. Ele coloca o manto vermelho, a corrente de ouro, proclama Daniel o terceiro mais importante no governo. Bom, tudo isso não significava nada para Daniel. E no versículo 30, conta que naquela mesma noite, Belsazar foi morto e a Síria e os medos e os persas, eles
invadiram o reino da Babilônia. Ciro era o rei da Pérsia naquela época. E a Bíblia fala aqui sobre Dário. A semana que vem eu vou explicar um pouco porque Dário ou Ciro, quem que é o rei aqui. Mas é interessante que a história conta sobre esse dia. Não só a Bíblia, mas os livros de história, os historiadores, eles relatam esse dia. A história é que os persas cercavam a cidade da Babilônia e Ciro teve uma estratégia. Havia um rio que passava no meio da cidade, o rio Eufrates. E Ciro, então, ele pede para que os exércitos se posicionem na entrada do rio e na saída do rio da cidade. E ele leva, então, pessoas, aqueles que não podiam lutar, os soldados que, por algum motivo, não estavam capazes de lutar, ele leva eles, ele marcha com eles até um ponto do rio, onde havia um lago ali próximo. Então eles desviam o rio para o lago, e então a água do rio que seguia, ela baixa até a altura das pernas dos soldados, e com o rio baixo, então, aquele exército da entrada do rio e da saída do rio, eles entram na cidade da Babilônia sem ter que passar pelas muralhas, porque o rio estava baixo, eles entram pelo rio e invadem a Babilônia. E é interessante que a história conta que o exército babilônico, ele sequer consegue reagir, porque todo mundo na cidade estava distraído com uma festa. A festa de Belsazar. E naquele dia, o Império Babilônico cai. Os persas conquistam a Babilônia. Belsazar é morto, assim como Deus tinha dito. Porque, diferente de Nabucodonosor, Belsazar não se arrependeu. E o juízo de Deus é preciso e implacável. E a Babilônia terminaria naquela noite, naquele dia, o último dia do grande império da Babilônia. E agora começa um novo império que vai dominar toda aquela região. Bom, eu quero terminar hoje, então, colocando aqueles 3 desafios, aquelas 3 reflexões práticas para a gente pensar durante a semana. Primeira delas, reveja suas atitudes diante de Deus. Reveja aquilo que você tem feito com arrogância diante de Deus, se você tem se exibido com presentes que Deus tem dado para você, se você tem se colocado com arrogância diante das outras pessoas para se exibir, para se exaltar e não para glorificar a Deus. Reveja essas atitudes. Tome muito cuidado para que o pecado de Belsazar não seja o seu pecado também. Em segundo lugar, ouça os mais velhos. Ouça e aprenda com a história dos mais velhos, com a história dos livros, a história do passado. Ouça essa história e cuide para não cometer os mesmos erros do passado. Ouça. Terceiro desafio. Louve a Deus. Louve a Deus pelo sacrifício de Jesus por nós. Porque Ele nos substituiu naquela balança. Se você tem a Cristo como seu Salvador, você tem milhões de motivos para louvar a Deus, porque Ele te substituiu. Porque quando Deus der o veredito sobre nós, nós vamos ser pesados na balança, mas nós não vamos ser achados em falta, porque o peso naquela balança não vai ser o peso do meu pecado, mas o peso da justiça de Jesus. Louve a Deus pela salvação. Louve a Deus pelo sacrifício de Jesus. Louve a Deus pela cruz de Cristo, porque é na cruz de Cristo que nós somos livres do juízo e da condenação de Deus. Faça isso. Espero que você tenha uma ótima semana. Mas antes eu tenho mais um pedido para você. A semana que vem a gente chega no capítulo 6 de Daniel. Se você se lembra,
Na primeira aula eu disse que o livro de Daniel ele se divide em 2 partes. Os 6 primeiros capítulos são históricos, contam uma história, e os 6 seguintes, do 7 ao 12, ele tem uma literatura profética e apocalíptica. E então, a aula que vem a gente encerra a primeira parte do livro. Olha, a gente já está na metade do livro de Daniel na aula que vem. E eu quero fazer uma aula especial. A gente vai ter a aula normal, mas eu quero ter mais interação com você. Então eu quero que a gente está estudando ainda qual a ferramenta que a gente vai usar, mas a ideia é a gente ter um período de interação depois da aula, talvez por uma live, a gente está vendo isso. Mas o que eu preciso? Eu queria que você mandasse seus comentários, suas dúvidas, seus aprendizados. Você pode deixar no próprio comentário desse vídeo aqui, seja o vídeo da transmissão ao vivo, seja o vídeo da aula, que depois a gente deixa só a aula, não é? No canal do YouTube. Você pode deixar o seu comentário em qualquer um dos 2 vídeos, eu vou estar lendo, vou estar capturando isso para a próxima aula, para a gente ter mais interação. É lógico que você vai poder interagir na hora, se tudo der certo a gente vai conseguir fazer isso, mas já manda se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, algo a acrescentar, algo que Deus tem falado com você, algo que você queira compartilhar, algum testemunho que você queira dar sobre essas aulas, o que mais te marcou, o que mais te impactou nessas aulas. Eu quero muito ouvir para que a gente possa bater um papo a semana que vem, tá bom? Então não deixe de fazer isso e até lá. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana abençoada com Ele. Continue firme na palavra de Deus, continue firme em comunhão com Ele, continue firme estudando, orando e se dedicando a buscar a Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e até lá.